Ora viva, boa tarde, estamos de volta. Aqui estamos então de volta e dizíamos que o nosso intervalo seria mesmo breve. Estamos de volta e estamos então com este tema que estamos a abordar. Está aqui o nosso convidado que nos vão então se darmos continuidade ao nosso debate para dizer que você está expectante, dizer, olha, se tivéssemos dado os terminais telefônicos você poderia participar, mas esta vez não vais poder participar porque é um debate que precisamos estar situado com nossos convidados. Então dizia a nossa pastora Emília, nós deixamos uma questão antes de entrarmos para o intervalo, dizíamos que na verdade um casal que casaram e este casal tem problema de infertilidade, estamos a falar no do jovem, do esposo, e depois a mulher depois de 2 anos, 3 anos vê que não, a minha idade, casei com 38 anos, estou nos 43 anos, 42 anos, a minha vida está terminando sem ter nenhum bebê no colo. Afinal, o homem que tem problema, já fizeram tantas consultas, então a mana vai dar uma vírgula e vai dizer, não, vou fazer uma desilusão, vou desiludir esse camarada, mas tudo no segredo. E vai, e depois aí o homem que está, o vizinho, transmite-lhe a bênção, é cristão. Depois vem a gravidez, e a gravidez vem um filho. E deste filho depois, a consciência ele vai cobrar e dizer que cometeu uma tragédia, cometeu erro espiritualmente. Então, vai procurar a pastora, eu errei o alvo. Eu engravidei, mas não com meu esposo. O meu esposo, conforme a pastora lhe vê, prega muito, ora muito, mas na cama não está com nada. Eu fui fora e me deram um filho. Agora, pastor, tu até dizer que esse filho não é do meu marido, é de um reservatório. Como é que fica, pastor, esse assunto? A ovelha trazendo a pastora. Diante desta situação, aí é que entra o aconselhamento pastoral. Como seria? Exatamente. Como é que seria? A partir do momento em que a consciência da crente pesa... Já fez a confissão. Já fez a confissão. Então, o que tem que haver aí no meio já é a transparência e a honestidade. Há assuntos que nós podemos abordar, há assuntos que nós não podemos abordar. Nesse caso, como é que se abordaria esse assunto? Neste caso, em termos da consciência, em termos da palavra, convém mesmo aconselhar o pastor, aconselhar a ovelha, para que a ovelha abra o coração ao seu esposo, confessando a verdade que pulou a corda. Não vai ser pancadaria, pastor. Pode haver pancadaria, mas é melhor a verdade. Porque se ela não confessar ao seu parceiro de que ela pulou a corda, também ela não vai entrar no reino dos céus. Mas acho, quem puder intervir pode fazer a questão, exato, nessa questão, nosso Paulo Nisha, a ovelha já confessou na pastora, porque achou que é a pessoa certa para lhe dizer, depois a pastora procurar um tempinho. Nesse caso, como psicólogo, qual seria o conselho? Certo. A aconselhar essa situação, porque é complicado. É certo. Nós, enquanto psicólogos, nós devemos esperar um convite ou até então anunciarmos uma palestra para poder abordar sobre estas temáticas. Mas já um pastor tem culto durante a semana e tem culto durante o final de semana. É bom que se pregue no altar, ou é bom que se aconselhe nos consultórios de psicologia em termos deste tipo de ato. Porque este tipo de ato, infertilidade, é necessário sempre que alguém vai pular a corda, tem de haver um diálogo. Porque antes de pular ou depois? Antes de pular. Porque se realmente um tem problema de infertilidade, pode-se arranjar meios termos, como adoção, como a inseminação. Alguém pode pegar e dizer, não, olha, tá bem, você é uma extremista, ok, como tu é que fazes, então e também se não aceitar, se não aceitar, então vamos continuar a lutar. Ela também pode dizer, não, eu quero ser como para apóstolo resolver Paulo. Esse problema. Ela só vai descobrir isso depois de casar. Vai dizer, não, porque eu prego a palavra e eu me torno como apóstolo Paulo. Eu defendo isso porque ela até pode cometer esse erro, ou essa ilusão, e chegar até a pastora e a pastora aconselhar desta forma, mas a gente não sabe
conforme isso vai ferir mas não será que a pastora pessoa lesada. não será também que a pastora vai trazer outro problema que devia se evitar? Aconselhar o mesmo que cometeu a confessar no a próprio. confessar. Por isso é que existe o diálogo pastoral e o aconselhamento. Não, mas nesse caso já é um Neste problema que a caso, ovelha apresenta. Está a ver a pastora como a resolução do problema dela, ou para ser Exatamente. mediador. Como pastor, sendo, digamos assim, a resposta da preocupação do problema, ele tem que conversar com a ovelha. E se Sim. a ovelha se abriu, então tem que haver um diálogo. Primeira coisa que Numa o pastor conjuntura tem que fazer, já com se pastor não, tem que chamar primeiro Pastor. Sim. Como íamos dizendo aqui, né? A ilusão é um erro da interpretação das sensações, né? Já imaginou se o indivíduo lesado Tem uma interpreta katana. que a pastora Vai tirar é que uma chave. aconselhou dessa forma? Por isso é que, quando, por exemplo, no gabinete pastoral, nós recebemos casos assim, convém mesmo preparar primeiro a ovelha, depois preparar também a pessoa lesada, depois de preparar a pessoa lesada, então põe os dois sentados. E o pastor não pode ficar fora. O pastor tem que estar ali Mas presente. nesse tipo de assuntos começa-se com uma oração, nem por isso. Porque o Não, assunto tem é que quente. começar com uma oração. É temperatura. Uma oração, uma exortação bíblica. Depois dessa exortação, então, puxa a palavra, puxa a conversa. É assim que depois vai ser o assunto. Não se pode ir diretamente. Nesse caso também já envolve o psicólogo. Exatamente. Quando já... Por isso é que o pastor, ele também tem que estar preparado. Ele também tem que ter a psicologia aí Não, com mas ele. há muitos pastores que não querem também fazer formação Não de querem psicologia, nem sociologia. Não querem fazer porque é um erro que eles acham que é algo que é científico. Isso tem a ver com a ciência. Bela Macaia, também podes participar, não sente assim. Ainda sobre essa questão mesmo de alguns psicólogos, de alguns pastores conhecerem a psicologia. Eu queria dizer que, no ponto de vista dos pastores, nós somos muito discriminados. E eu não sei o porquê. Os pastores discriminam os psicólogos. Yeah, Mas eu por não quê, sei pastor? o porquê. Eu acho que a pastora tem aqui a resposta já. Eu não sei o porquê. Por que essa discriminação? Professor, psicólogo. O que Senhor faz Paulo com que- Nisha. Sim, senhor Paulo Nisha. O que faz com que muitos pastores desprezam, não desprezam, discriminam os psicólogos. Será que é falta de formação do mesmo pastor ou inveja? Não, é orgulho. Orgulho. Sim, Ou a é orgulho. soberba? Não, orgulho. Orgulho. Orgulho e um pouco de soberba por dentro. Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte não conhecemos. Sim. Então, a Bíblia está dizendo na primeira carta dos Coríntios, capítulo 12, acho que é no versículo 5, ou seja, a Bíblia diz que Deus derramou medidas. Cada um na sua medida. Exatamente. Cada um chamado A no graça seu. que a irmã Bela Macaia tem, eu não tenho. A graça que eu tenho. E temos que reconhecer isso. Exatamente. O irmão não tem. A graça que o irmão tem, eu não tenho. Então, nós estamos aí para se complementarmos. Aonde eu não conseguir chegar, eu vou olhar entre os meus conhecidos quem é a pessoa indicada para poder resolver aquele assunto. Se for preciso um psicólogo, vai ao psicólogo. Se for preciso um psiquiatra, vai ao psiquiatra. Se for preciso um sociólogo, vai ao sociólogo. Se for preciso um médico, vai ao médico psicanalista. Então, nesse caso que estamos a abordar, do casal, né? Que então, perante o pastor vai conciliar os dois e começa com uma oração. E se for necessário, também envolve o psicólogo. Agora, Mas o psicólogo aí não pode estar presente. não, tem que estar ausente ainda, mas Tem já que estar está ainda dentro do ausente. pacote Já está para dentro dar do continuidade pacote. do processo. Ele está dentro do pacote. Porque o pastor também tem que ver qual é o ambiente que está ali naquele momento. Porque esse é um ambiente de katana e machado. Exatamente. Se ele vê que o irmão, por exemplo, ele é muito explosivo, indica o psicólogo. E eles vão lá se matar. Pastora, eu queria dizer que o homem diante de um acontecimento negativo, É frustrante. a produção, os estudos dizem que o ser humano, por dia, ele produz aí 600 e tal mil pensamentos por minuto. E de repente, quando estamos diante de situações do gênero,
a nossa mente, ela produz muitos pensamentos e muitas imaginações negativas. Muitas conclusões. É muita projeção. O indivíduo a imaginar pegar a katana a cortar o pescoço. Será que os pastores conseguem notar isso, uma vez que eles não são dotados desse conhecimento? Será que só o aconselhamento pastoral seria então o ideal que é para este caso? Não, mas existe aqueles casos que o pastor também quer espiritualizar tudo. Quer espiritualizar tudo. Que, Tudo é oração. Por isso é que nos colocam na neutralidade, por parte. Eles dizem, não vai o psicólogo, porque você não precisa de terapia para pagar um ordenado. Mas eles dizem, vem à igreja para você dar dízimos e ofertas. Esse é uma é ilusão. outro problema, é uma ilusão. Olha, a Bela Macá tem a palavra. Eu ainda acho que... É uma ilusão, se é uma Contudo, verdade. Sim, eu não... Quer fazer a abordagem da mesma questão? Não, eu Quer quero, dar um subsídio? eu quero recuar. Ok, vai recuando. Senhora Bela Macaia. Sim, eu sou uma senhora mesmo. Sim, Estás sempre a repetir a mesma coisa. Mas eu ser estou a uma tratá-la senhora por mesmo. senhora? Sim, é senhora. Março mulher. É claro. Eu quero recuar por quê? Porque eu já tive numa situação do gênero, não comigo, mas alguém veio conversar comigo acerca desse... De uma situação complexa. Sim, de uma situação do gênero. Tornaste que estamos como a- conselheira. Tornei-me como mediadora. conselheira. Amém. Então, eu ainda acho que se Jesus Cristo tiver no centro desse casamento, ainda pode vir ter solução. Por De que quê? forma? De que forma? O diálogo. A pessoa lesada... Entendo. Sim. A pessoa lesada deve ter em conta, ou então deve se colocar também no lugar do outro. Se nós nos colocarmos no lugar dos outros, eu acho que teríamos mais ou menos um pouco de... sim. Teríamos... Não, deixa só que é para não fugir do coisa. Agora, nós temos sempre... Nós colocamos sempre a ilusão acima de tudo. Não, ela é uma mulher, ela tinha que ser submissa, não poderia... Mas não é a Bíblia que está a dizer que tem que ser submissa. É uma realidade, tem que ser isso submissa. isso sim. é verdade. Sim. Mas se tiver conversa dentro deste lar, eu acho que as coisas vão fluir. Mas tem que haver diálogo, sim. Principalmente porque entrou a pastora, ou o pastor, no caso, como o terceiro. Mas o pastor A já está mulher- com uma batata quente que vai causar Tá bom, problemas. tá bom. A mulher veio até a pastora, ou o pastor, no caso, e confessou a verdade. E nós não estamos a falar de um casal pagão. Nós estamos a falar de um casal cristão. Sei lá, se for um casal religioso, talvez eles vão... Eu não sei como é que seria o desfecho dessa conversa. Mas se nós estamos a falar mesmo de um casal cristão e que a falha é natural, então eu acho que... não sei. Mas eu acho trata-se que- de uma traição. Querida, nunca, diante de uma situação desse tipo, não se trata de uma falha natural. É É tudo algo projetado, premeditado, sim. sim. É projetado. Daí a ideia do psicólogo em dizer que o casal deve conversar e existem coisas que eles podem fazer para poderem alcançar o filho que eles querem. Ok, mas já estamos numa situação em que aconteceu. Mas aconteceu como? Bem, aconteceu porque é um deslize. O deslize Mas iniciou deslize foi um processo antes de acontecer. Projetou-se. Sim, aconteceu, porque até é um acto premeditado, né? Exatamente. Então, é um problema complexo. É complexo. Eu queria só dar aqui uma chega. E estamos já chegamos já na reta Certo. final do nosso debate. É o seguinte, pastora, quando há esse tipo de acontecimento, ele pode trazer um estrago emocional no indivíduo, pode trazer trauma. Ele pode até esquecer o cristianismo. Sim, na hora. Há uma particularidade no homem que é o ego. O ego quer sempre sobrepor a consciência. E realmente isso pode desenvolver um transtorno ansioso que é a obsessão compulsiva,
que é a repetição de imagens ou de pensamentos negativos. Isso vai repetindo, é a obsessão. A compulsão é a consumação do ato. Isso poderia também estar a acontecer com a mesma pessoa que foi à procura de outra pessoa que é para poder então gerar filho. Então eu gostaria que, em algumas vezes, a pastora, se puder, passa a ter conhecimento da psicologia. Desculpa, quando eu digo, por exemplo, que neste caso a pessoa vem e se abre, o processo não é feito na hora. Não. É progressivo. Exatamente. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, até que o momento certo chegue para poder então se abordar este assunto diretamente à própria pessoa. Eu acho... Não é logo de imediato, não. Ok, está bom. Estamos a chegar na reta final, mas também tem outra questão que eu gostaria de... esse tema, essa questão é muito... Então, nesse caso, existem situações também que os pastores devem ter aquele sigilo profissional, né? Sim. Nem todo assunto tem que partilhar, mas... Por isso é que eu disse que é um processo o quê? Progressivo. Exatamente. Exatamente. Não é na hora. E assim como também existem mesmo situações que às vezes o pastor não pode confessar nunca. É só não de pode dois, falar é só nunca. da ovelha com a ovelha. Exatamente. Independentemente de como é que aquela situação, por exemplo, ocorreu. Suponhamos, por exemplo, que ela trabalha na casa de alguém. E esta pessoa usou ela, abusou ela, e ela engravidou desta pessoa. Esse tipo de caso não se pode confessar, não se pode falar. É um segredo entre a ovelha e o pastor. E o pastor. Ponto final. Bela Macá, quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Se tu és ovelha. Eu acho que se a pastora disse, está dito. Está dito. Está dito. Olha, em gesto mesmo de conclusão, estamos a terminar. O que gostariam de deixar como conselho? Vamos ouvir então do nosso psicólogo. Como conselho, depois vamos ouvir da nossa pastora e da nossa cantora Bela Macaia. Como conselho, eu gostaria de recomendar que a humanidade fizesse mais o uso da razão. A razão é uma faculdade que leva ao conhecimento de todas as coisas. Que ilusão podem surgir em detrimento de uma obstrução na sensação e na percepção. Quanto mais o uso da razão, mais nós vamos percepcionar e vamos notar quando é uma ilusão e quando não é uma ilusão. Penso que se nós fazermos isso, até vou atribuir o nome, é supervisionarmos os nossos pensamentos, as nossas imaginações. Quando nós fizermos isso, vamos então conseguir viver de maneira equilibrada e com menos ilusões e vamos errar muito pouco. Essa é a minha recomendação para a sociedade angolana. Ok, Bela Macaia, em gesto de conclusão, o que é que gostaria de dizer, deixando então a mensagem para nossos telespectadores? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, porque no princípio não agradeci e, na verdade, são muitas coisas que nós falamos aqui e eu quero carimbar que se ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador na tua vida, receba, porque só vai valer a pena de você ter recebido Jesus Cristo, porque você, do jeito que disse o psicólogo, vai usar mais a razão do que... Amém. A fé vai não usar vir... mais a razão do que a fé. Porque a razão... Sim, porque tem outras coisas que não é a fé que resolve. Não é a razão que resolve. É a fé. Em vice-versa. Em vice-versa. Reciprocidade. Sim. Ok. Amém. Então, com a nossa pastora, então, teóloga também, acredito que vamos voltar a convidá-la. Em gesto de conclusão, deixar também já a mensagem às ovelhas aí que estão aí nos assistindo e talvez que tenham problema também. Então, a pastora tem... Pastora de ovelhas, é pessoa que tem muitos segredos das ovelhas. Então, tenha bondade. O que eu, por exemplo, gostaria de dizer é que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a palavra. Porque quando nós temos conhecimento da palavra, a palavra em si nos leva ao crescimento. A palavra nos leva ao desenvolvimento. Eu costumo dizer, por cima da fé, coloca a sabedoria. Por cima da sabedoria, coloca o conhecimento. E no conhecimento, coloca a prudência.
essas coisas todas não são coisas que você vai adquirir na palavra, mas vai adquirir com conhecimento. Conhecimento esse que é necessário a pessoa fazer sempre uma formação. Não dá para fazer uma universidade. Vai fazendo alguns cursos de reciclagem para que você aumente o teu psico. Se você aumentar o teu conhecimento, creio eu que mesmo a tua maneira de se comportar, o seu caráter, a maneira de se dirigir diante das pessoas, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de ser, de viver, vai mudar. As pessoas notarão uma diferença entre aquela Emília de antes e a Emília do depois. Então, eu costumo dizer sempre que a palavra de Deus é a peça fundamental para um cristão poder ter as vitórias e, sobretudo, sobreviver diante de uma situação, não interessa qual é. Ele ajuda sim. É isso que eu tinha comentado. Então está aqui nossos convidados que tivemos hoje em debate, então aqui na TV Jesus, aqui nos estudos centrais da TV Jesus, nós agradecemos a vossa presença. Queremos aproveitar a presença da senhora Bela Macai, a cantora, e a nossa pastora também, Mília, que pude então aqui, e sabemos mais dela, afinal, além de ser pastora, também já está já está na fase conclusiva da sua formação teológica. Isso é muito bom para servir bem as ovelhas e defender a doutrina. Nós agradecemos, pastora. Obrigada. Ok, então conte sempre que puder, vamos convidá-lo aqui, e para dizer que nós vamos ter outro tema que falaremos, será que toda a verdade tem que ser dita? Deve ser dita? Bem, o exemplo é Abraão. Abraão disse que a Sara era sua irmã. Ok, então fica no ar. Esse vai ser outro debate para a próxima oportunidade. Queremos também agradecer a presença do Sr. Paulo Nisha, nosso psicólogo. Obrigado. Gostei muito do Olha, doutor. a pastora está a dizer que gostou muito das tuas intervenções. Então, ele está aberto também para dar palestra nas igrejas. Podem convidar. Está aqui o nosso psicólogo, então vai fazer uma terapia a juventude precisa na mente muito. de muitas ovelhas. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos, a todo o continente africano e não só. E queremos também desejar para você que pôde nos acompanhar durante o percurso desses minutos. Nós agradecemos a Deus e obrigado pela disposição disponível para nós. E ficamos por aqui. Até a próxima.